que gera a compulsão alimentar é explicado no desenvolvimento interno com esse método. Esse método aqui vai explicar todas as consequências de você não sentir um sentimento. Vou explicar com a compulsão alimentar, só que isso se aplica a muitas coisas. É claro que em mentoria a gente passa de uma maneira mais individual, a gente passa em específico para o seu caso, mas você conseguindo entender isso daqui, você consegue aplicar na sua vida. Por exemplo, o que é a compulsão alimentar, por exemplo? A compulsão alimentar, ela é uma reação da fome. É quando a fome reage através de você. Existe eu, que é o Juan, normal, e o Juan tem a fome dentro dele. Essa fome sempre vai me defender de algo. Os sentimentos, eles te defendem das coisas. Todo sentimento, ele é uma forma de defesa do corpo. Do que a fome me defende? A fome me defende de não ficar sem energia, por exemplo. A fome me defende de não morrer. Todo sentimento para o desenvolvimento interno, ele está te defendendo de não morrer. Então, ele não quer que você morra, por isso você tem a fome, porque sem a fome você não comeria e você morreria. Então, a fome vem para te defender de não morrer, para você continuar vivo. Quando existe, por exemplo, o Juan com fome, esse Juan tem fome. É o sentimento que está nele no momento. O sentimento que está. O sentimento que está presente no corpo dele atualmente. Quando esse Juan aplica o conceito de repressão, quando o Juan reprime esse sentimento, é como se ele falasse, não posso comer agora. Não posso sentir fome. Sentir fome é errado. Se eu sentir fome agora, eu vou ter que parar de trabalhar. E aí ele adia a fome. Ele some com a fome, dá uma resposta racional para a fome e fala, não vou comer agora porque comer agora é errado. Essa fome vai sumir por um momento. Ela vai sumir por 1 hora ou 2. E aqui é o momento que eu falo que ela vai para o nosso purgatório mental, que é nossa psique, ela funciona como se fosse um estômago. Esse sentimento, quando ele vai para esse purgatório, nesse purgatório ele ganha força. O purgatório é onde os sentimentos vão para ganhar força. Então essa fome, ela foi pro purgatório por quê? Porque ela olhou para esse Juan e falou, caralho, eu não vou conseguir proteger o Juan. Se o Juan não sentir fome, ele tá falando que sentir fome é errado, ele vai morrer de fome. Então, o sentimento, ele vai ficar mais forte para fazer com que você não morra. E aí, por ele querer fazer que você não morra, ele não entende, ele vai te defender do que foi. Ele não sabe diferenciar um leão de uma situação em público. Ele não sabe diferenciar real de irracional. Ele não sabe diferenciar um sonho de verdade. Então, se ele acha que você vai morrer de fome, ele vai te defender a todo custo. Quando esse sentimento vai, ele volta muito maior, que seria ali uma fome 3.0. E a fome voltou muito mais forte para tentar defender o Juan. O Juan que reprimiu essa fome e deixou a fome mais forte. Vai chegar um momento que de tanto reprimir, a fome vai tentar defender tanto esse Juan, que ela vai reagir naturalmente. A fome vai se tornar maior que o Juan, vai tomar o controle do corpo e vai reagir. Qual que é a forma de reação da fome? A forma de reação é tentar compensar todo o tempo que eu não comi, desenvolvendo ou tendo uma compulsão alimentar ali no momento. Essa compulsão alimentar é uma resposta de uma fome que foi tão reprimida que a fome precisou reagir, precisou agir em mim. Ela precisou agir de uma forma que eu não conseguiria. Ela achou que eu ia morrer e ela reagiu. Quando acontece esse processo da fome reagir, que a fome foi maior que eu a ponto dela precisar reagir, essa compulsão alimentar faz com que eu encha meu estômago e por encher o estômago eu vou ficar muito tempo sem precisar comer. Eu vou passar, 3 dias sem precisar comer. O que esses 3 dias sem precisar comer faz? Faz com que esse Juan com fome se torne um Juan com fome 2x. Porque agora esse Juan com fome, ele alargou o estômago dele. Ele pode ter mais comida, ele pode passar mais tempo sem comer. E o processo vai se repetir, porque se ele pode passar mais tempo sem comer, a fome vai precisar ser cada vez maior para reagir, gerar cada vez outra compulsão alimentar, aumentando ainda assim o estômago dele para um espaço cada vez maior, que vai fazer com que ele seja cada vez o Juan com mais fome, porque ele alargou o estômago, então ele pode sentir mais fome, ele pode passar mais tempo sem comer. Isso daqui vai ser um processo cíclico, até que esse Juan com fome aqui se torne
um Juan obeso, por exemplo. Isso daqui é a forma natural. Todo sentimento ele tem uma forma de reação. Ele reage de uma forma. Por exemplo, a procrastinação. Eu sou o Juan que procrastina aqui no lugar da fome. Esse Juan que procrastina, toda procrastinação ela tem a origem de um sentimento de medo. Você sempre procrastina por um medo. Então seria o Juan com medo que tem a reação de procrastinar. E toda vez que eu procrastino, esse meu estômago vai ficar maior. Então meu espaço para procrastinar ficou maior. Porque, por exemplo, quando eu procrastino, eu consigo lidar com a atividade nos últimos 10 minutos. Então meu inconsciente, meu interno vai falar, pô, ele consegue dar jeito em 10 minutos. Então se eu tenho 3 horas para fazer uma atividade, eu consigo fazer em 10. Então eu vou ficar com medo toda a outra parte. Aí o Juan, com medo, vai precisar de cada vez mais medo, do medo reagir através dele, e vai reagir com a procrastinação. E entende, reagir, uma ação, por exemplo, do sentimento, não fazer nada também é uma ação. Estar parado também é uma reação. Então, quando existe o Juan com medo, e esse medo, você fala, não posso ter medo. Não, ter medo é errado. Não, eu tenho que fazer a atividade agora. Não, eu vou me forçar a fazer a atividade. Eu vou tomar um banho gelado e vou fazer a atividade. Você está negando o medo. Você está com medo de fazer aquela atividade. Então, ao invés de sentir o medo, você nega ele. Ele vai pro purgatório e fala, pô, não tô conseguindo defender o cara. Vou ter que ficar mais forte. Quando ele fica mais forte, ele vem, assume controle de você e ele reage para te defender. E a reação do medo é a procrastinação. Essa procrastinação vai fazer com que eu tenha cada vez mais medo. E, pô, se eu consigo só descer ali numa caverna escura, entrar e pegar o que eu quero, porra, eu consigo fazer em 10 minutos. Então, quando eu não preciso enfrentar a caverna escura, quando eu não preciso descer na caverna, sentir, olhar ao redor, eu só entro e pego, pô, é uma reação do medo. Eu só fiz o que eu, entre aspas, necessitava fazer. Eu procrastinei tudo para não sentir o medo. Neguei o medo até o momento que o medo teve que agir por mim, que é uma forma de me defender. A procrastinação é seu corpo tentando te defender. E aí, quando a gente volta para a fome, isso daqui é a explicação básica. Eu vou me tornar cada vez mais meu corpo tentando me defender. Só que quando a gente busca um processo de desenvolvimento interno, a gente não quer mais ser só a gente. Quando a gente busca um processo de desenvolvimento interno, a gente quer ser outra coisa. Então, esse Juan com fome é o Juan que tem compulsão alimentar, que o corpo reage. Se esse Juan ele quer evoluir, por exemplo, para outro Juan, a coisa que ele tem que fazer é sentir o sentimento, ao invés de negar. Porque se ele negar o sentimento, vai gerar a compulsão, vai gerar a reação do sentimento. Quando ao invés de reagir por um sentimento, você sente o sentimento, esse sentir o sentimento é quando a gente coloca consciência, o entendimento, o real eu sou. Só que isso é assunto para outro vídeo. Quando você coloca consciência em algo, do sentir, ao invés de lutar contra a fome, você entender e colocar consciência. É você sentir a fome. Tipo assim, cara, eu tô sentindo fome. Tá, legal. Coloco consciência nessa fome. Como que essa fome é? Essa fome é de doce? É de salgado? É uma fome que dói? É uma fome que machuca? É uma fome que dá para relevar? E eu coloco consciência nessa fome. Quando eu entendo, tenho a consciência dessa fome, essa fome pode ser, por exemplo, vou jogar um exemplo aleatório. É uma fome aguda, uma fome que está quase me fazendo desmaiar. Tá, entendi. Tô entendendo o sentimento. No exemplo do medo, por exemplo. Gosto muito do exemplo de quando você quer conhecer uma pessoa diferente. E você tá com medo de conhecer. Se você fala, não vou conhecer essa pessoa, isso é uma repressão. O medo vai falar, pô, conhecer outras pessoas é perigoso. Então, sempre que tiver uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu não vou conhecer ninguém. É a resposta natural do corpo. Não conhecer também é uma ação. Não conhecer também é uma reação do corpo. Então, como que eu sinto medo? Eu falo, tá, mas do que eu tô com medo? Quando eu coloco consciência. O que aquela pessoa tem que me causa medo? E aí eu vou e sinto medo. Eu falo, caraca, eu tô com medo porque, sei lá, ela vai me negar, ela vai me desaprovar, eu vou chegar, ela não vai gostar de mim. Caralho, então é isso que o medo esconde.
E a gente chega no próximo ponto. Depois que tem a consciência e o entendimento do sentimento, a gente vai para o ponto do que ele me protege. Esse medo, como a gente falou no exemplo anterior, ele pode, por exemplo, te defender de ser rejeitado. Porque você tem medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, tem medo de que as outras pessoas não gostem de você. E aqui você sentiu o sentimento, você chegou até o final. Exemplificando novamente com a fome. Quando eu sinto a fome, tenho consciência do que ela me protege. E aí, no exemplo da fome, como eu falei ali em cima, é de, por exemplo, você morrer de fome. Ela me protege, por exemplo, da morte. Tudo, no fundo, vai levar a me proteger da morte. Mas do que ela me protege? Ela me protege de que eu sou uma pessoa desorganizada e eu não fiz minhas refeições, eu não organizei minhas refeições. No domingo, eu não cozinhei e deixei minhas refeições. Ela está me protegendo disso, porque ela sabe que eu não fiz. E para o meu inconsciente, se eu não fizer nada, eu vou literalmente morrer de fome. Então ele me obriga a fazer algo, que é, ele me obriga a comer, ele me obriga a beliscar, ele me obriga a sair daqui e comer o que der. Porque ele está me defendendo de uma parte em mim que falta. É como se eu fosse um cavaleiro, e esse cavaleiro ele tem armadura no corpo inteiro, só não no braço. Esse cavaleiro, por ter armadura no corpo inteiro e não no braço, o corpo fala, caraca, mas essa parte aqui do cavaleiro está desprotegida. E vai ter ação natural do corpo. Se esse cavaleiro ele vai para a guerra, e nessa guerra está caindo flecha do céu, todo o corpo dele se defende. Então, aonde bater a flecha não tem problema. Se bater na armadura, vai ficar na armadura. Mas essa parte que está sem armadura vai fazer com que tenha uma reação. Esse cara ele vai tender a esconder o braço, vai colocar o braço num buraco para tentar esconder, porque ele não tem armadura. Isso que o sentimento faz. Ele protege as partes que ele acredita que você não tem armadura. E ele pouco importa se você vai enfiar esse braço num formigueiro ou se você vai esconder esse braço e vai tomar uma flechada nas costas. Seu corpo ancestral ele prefere que você morra com ele te defendendo do que você morra sem ele te defender. Então, para ele é melhor você tomar uma flechada com a mão nas costas do que você tomar uma flechada sem que ele te defenda. Isso daqui, a gente parte para o próximo passo de que se ele te protege disso, se ele te protege de algo que falta em você, e no desenvolvimento interno tudo está dentro. Então é como se fosse uma parte de você que está presa dentro de você. É uma parte da armadura que faz sentido para você. Quando esse cavaleiro aqui, ele coloca consciência de, por que eu escondo meu braço? Caralho, eu escondo meu braço porque tá faltando uma armadura aqui. Falta algo que me defenda aqui. E aí, do que ele me protege? Ele defende de flechas que vêm do céu. Ele defende de doces que minha mãe faz em casa, compulsão alimentar. Ele me defende de passar 5 horas trabalhando e quando eu saio não tem comida pronta e eu vou ter que fazer comida ainda. Ele me defende de tudo isso. Do mesmo exemplo, medo. Do que esse medo me protege? Esse medo me protege de, se a pessoa não gostar de mim, eu não poder mais sair na rua. Ele está me protegendo disso. Quando eu coloquei a consciência e o entendimento, vejo do que ele me protege, para esse cavaleiro aqui, para esse personagem, qual seria a melhor forma de se defender? E aí a gente vai para esse ponto aqui. Nesse daqui, todo esse lado direito aqui, ele vai para reação. É o lado biológico, é o jeito como o corpo se defende. Quando a gente vai para esse lado aqui, é o lado do espírito, da potência, o lado do seu eu em potencial, do seu eu interno. Quando você liberta esse eu interno, é o que eu vou ser para não precisar dessa defesa. É o momento que você faz a construção pessoal do desenvolvimento interno. Então, quando esse cara aqui, o que ele tem que ser para se defender das flechas caindo do céu? Esse cara tem que ser uma pessoa que usa armadura nessa mão. Quando ele é um cavaleiro que usa armadura nessa mão, ele não precisa mais se defender. O sentimento, ele não vai deixar de existir dentro de você. Porque esse sentimento é como se ele é parte de você. É como se toda vez que eu vou na cozinha cozinhar, eu bato a mão na panela, eu falo, caralho, bater a mão na panela é errado, eu vou cortar meu braço fora para nunca mais bater a mão na panela. Só que eu preciso do meu braço para outras coisas. Você querer reprimir ou cortar um sentimento fora é você cortar a parte de você. Então, do que esse sentimento te protege? Uma parte que ele acredita que falta. Quando eu preencho, ele fala, legal, não preciso mais te defender, vou continuar aqui se você precisar, mas agora você pode ser seu eu em potencial, você pode viver a vida que você merece.
porque eu não vou mais precisar te defender. E o que eu quero ser para não precisar dessa defesa é o mais importante. É aqui o momento onde você tem um crescimento pessoal. Voltando para o exemplo da fome, é como se o Juan com fome, ele sentiu a fome, ele teve consciência, ele viu que essa fome protege ele das coisas que eu falei. E tá, o que eu preciso ser para o corpo não precisar me defender? E aí, quem que é esse Juan? Quem que é o Juan que eu me torno? Se, por exemplo, nessa fome, agora eu vou começar a ser o Juan que organiza todas as minhas marmitas e cozinha no final de semana. Todo final de semana eu vou cozinhar todas as minhas marmitas e deixar pronta na geladeira. A fome, ela entende que ela não precisa mais me defender, porque eu já estou preparado, eu já tenho uma armadura para me defender do que cai do céu. Quando eu já estou com essa armadura, quando eu já me tornei quem eu poderia ser, isso daqui faz com que esse Juan com fome ele deixe de existir. Porque ele só existe para me defender da fome. Só que se a fome não precisa mais existir, se as consequências não precisam mais existir, é o momento onde eu me torno o Juan organizado, por exemplo. Me tornar o Juan com organização, nada disso daqui mais precisa existir, porque isso daqui é todo um sistema natural de defesa do corpo. Quando eu me torno esse Juan organizado, o corpo fala, tá, eu não preciso mais defender o Juan. E é nesse momento aqui que você faz o level up da vida. É no momento que esse Juan era nível 20, esse Juan que eu me tornei é nível 21. E agora esse Juan do nível 21 vai ter outro sentimento que vai fazer com que ele sinta, e quanto mais sentimentos você sente, mais você sobe de nível interno. E aí esse daqui é o nível interno de sucesso, por exemplo. Se você é um cara que tem nível 22 no sentir, você é muito melhor que o cara que tem 21, muito melhor que você que tem 21. Isso daqui é poder pessoal, isso daqui é domínio interior. Quando eu sou um cara que dominei a minha fome me tornando, eu domino outras áreas da vida. Eu literalmente subi um nível, eu tive uma evolução pessoal.